Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Hoje recebendo aqui nos estúdios a doutora Júlia Guerra, fisioterapeuta. Seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Doutora Júlia, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes. Nosso tema de hoje é paralisia cerebral. Para começar, o que é paralisia cerebral? Bom, Marcos, a paralisia cerebral ela é uma síndrome. O nome paralisia cerebral é o nome popular que as pessoas mais conhecem ela. Ela é uma síndrome que acomete as crianças na fase da primeira infância, ou seja, até os primeiros 2 anos de idade. E ela pode acometer a criança até durante o desenvolvimento. Em alguns casos dizem que pode até ser acometida durante no período da concepção da criança. Ela é uma síndrome neurológica que atrapalha o desenvolvimento do cérebro, certo? No caso, a criança ela vai ter atraso para desenvolver e geralmente tem vários motivos para ocorrer essa síndrome, certo? Que não é uma doença, no caso. É uma síndrome, a gente considera uma síndrome pelo fato de que ela tem uma causa e vários sintomas. E não necessariamente todas as crianças devem ter todos os sintomas para poder ter a síndrome. É geralmente mais por causa da causa, que ela não é necessariamente específica, mas várias coisas podem causar a paralisia cerebral. Quando a gente pensa assim, paralisia cerebral, a gente remete logo assim, o cérebro paralisou, parou de funcionar. Isso acontece em virtude de, por exemplo, uma das causas menos comuns, mas que não é tão difícil de se achar, é quando na hora do parto, por exemplo, a criança desenvolveu durante a gestação os 9 meses, sem problema nenhum, na hora do parto, por algum problema do trabalho de parto ou da saída do bebê do canal, o bebê ficou sem oxigênio no cérebro, por exemplo. Aquele período que o bebê ficou sem oxigênio no cérebro causou uma paralisia, uma pausa do funcionamento do cérebro. Naquele momento ali, o cérebro entrou em dano. Então, esse dano é o que causa a paralisia cerebral. Isso pode acontecer também por falta de cuidado pré-natal. Antigamente, quando não se tinha tantos recursos? Tantos recursos, a divulgação dos cuidados pré-natais, porque muito mais antigamente, digamos assim, os partos eram feitos em casa. Então, isso foi sendo difundido aos poucos. Muitas crianças nasciam com isso e, na época, não sabia o que era. Era uma criança, entre aspas, defeituosa, né? Não tinha diagnóstico. Então, assim, quando foi se difundindo a questão do pré-natal, foi evitando que várias crianças nascessem com paralisia cerebral, porque pode acontecer durante a gestação também, por algum problema materno. E você pode, por exemplo, descobrir isso durante a gestação ou apenas no nascimento? Assim, alguns casos se descobrem, mas geralmente é após o nascimento, porque começam as complicações. Então, assim, acontece algum problema no parto, geralmente os médicos já suspeitam ou orientam que pode acontecer alguma coisa, mas assim, é mais visível durante o desenvolvimento da criança. E existem fatores que podem propiciar a paralisia durante a gestação ou não? Existe. Por exemplo, no caso que diz respeito à gestação, de acordo com a saúde da mãe, né? Diabetes gestacional, alguma pancada, por exemplo, a mãe sofreu um acidente, pode ter causado alguma pancada na cabeça do bebê, do feto, e isso gerar uma malformação do crescimento do cérebro, no caso, do desenvolvimento do cérebro, e alguma infecção. Então, assim, as causas não tem uma causa definida para o que causa paralisia cerebral. Então, tudo que pode acontecer de ruim durante a gestação com a mãe pode acarretar na paralisia cerebral. Então, a mãe tem que ter essa consciência de que, como você mesmo disse, tudo que ela pode acontecer contra ela vai afetar o filho, né? Exatamente. Por isso que exige-se o cuidado pré-natal, né? Para evitar as afecções. Então, assim, quando eu falei a respeito da criança até poder ter a paralisia cerebral em virtude da concepção, a sífilis pode causar a paralisia cerebral. Então, às vezes a mãe não sabe,
concebe o bebê e durante a gestação acontece do bebê ter a paralisia. Doutora Júlia Guerra, agora, por exemplo, existe cura para paralisia cerebral, tratamento para que você possa conviver melhor com essa síndrome? Pronto. Tratamento para conviver melhor? Tem. Agora, não existe. A síndrome, a paralisia cerebral, ela é considerada uma encefalopatia não progressiva, o que significa dizer que ela é estável. Os danos que o bebê, a criança, vai ter, ela não vai piorar. Então, existem métodos e técnicas que a gente utiliza para fazer com que a criança tenha uma qualidade de vida melhor. Após o diagnóstico, que assim, como eu já falei, a mãe percebe que a criança não está desenvolvendo do mesmo jeito que as outras criancinhas desenvolveriam. Sim, outra coisa, quando eu digo que pode ser causada até 2 anos de idade, que é o período perinatal, no caso pós-parto, que a criança ela pode ter alguma afecção como meningite, que pode causar essa paralisia também. Então, assim, vai notar a alteração, possa ser que ela não tenha nada nos primeiros meses e depois tenha esse problema e comece a apresentar algum atraso motor. Então, assim, após o diagnóstico, que é feito geralmente por uma neuropediatra, que ela solicita os exames, as terapias, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, é quem vai manter a criança com a melhor qualidade de vida. E a criança, porque ela tem paralisia cerebral, não necessariamente todas vão ser iguais, entendeu? Não é igual uma gripe, que a gripe é parecida em todo mundo, não. Os acometimentos são similares, mas são mais graves em uns e menos em outros. Por exemplo, tem criança que tem a tetraplegia, que ela tem o acometimento motor em membros superiores, membros inferiores, não anda, é espástica, é durinha. E tem criança que só tem acometimento nos membros inferiores. Tem criança que só tem acometimento em um lado do corpo. Tem criança que tem acometimento no que diz respeito ao intelecto, o intelectual defasado. Por exemplo, ela tem uma idade de 10 anos, mas a sua inteligência não é compatível com a idade. E tem crianças que não têm. Então, assim, tem crianças que podem ter o acometimento de membros inferiores e crescer com o intelecto, estudar normal, fazer faculdade, trabalhar, tudo. Agora, tudo isso depende, por exemplo, do tratamento, então. Quanto mais cedo ele for implantado, melhor o resultado? Algumas coisas dependem do tratamento, Marcos. Por exemplo, o acometimento em si a gente só tem como definir depois que a criança vai crescendo. Então, algumas já têm um acometimento intelectual e não conseguem desenvolver muito e não conseguem trabalhar, não conseguem exercer essas coisas. Outras, o tratamento auxilia com que ela tenha menos dores, o posicionamento ósseo, muscular, essas coisas melhores para ela conseguir trabalhar. Então, o tratamento é quem vai definir o que a criança melhora. O bom disso é que a criança não tende a não piorar, né? O que piora é a falta do tratamento. Quem tem filho com paralisia cerebral sabe que quando a criança para, a gente percebe como se ela piorasse, mas não é que ela piorasse, ela está voltando ao estágio inicial, sem o tratamento, entendeu? A partir de que idade, por exemplo, uma criança com paralisia cerebral, ela pode procurar o atendimento da fisioterapia? A partir do diagnóstico, porque a gente só consegue saber o que tratar quando está diagnosticado. Até lá, ela pode fazer algum tratamento, mas em respeito, assim, para diminuir, por exemplo, o que é mais comum, a espasticidade, o que é isso? O enrijecimento por causa dos músculos rígidos, que é o que faz, geralmente, as crianças não conseguirem se mexer, ter movimentos mais travados. Então, assim, a fisioterapia, por exemplo, algo que pode ajudar muito, além do tratamento no solo, o tratamento no consultório, para crianças mais acometidas. Vamos pensar numa criança mais grave, assim, que não tenha o movimento completo de todo o corpo, membro superior, membro inferior. A hidroterapia seria, assim, cargo-chefe, porque a água aquecida ajudaria a diminuir esse tônus, essa espasticidade, ajudaria a relaxar e a gente conseguiria fazer dentro d'água coisas que a gente não consegue tanto no solo. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela tem o intelecto saudável, ela tem acometimento só das pernas, certo?
ela não anda e tem prognóstico para andar. O futuro dela é andar. Só que, por enquanto, ela não consegue andar no solo, mas dentro da piscina ela consegue. Então, é uma fase que agora ela está passando. Futuramente, a fase dela é conseguir andar no solo. Então, assim, como eu disse, cada criança tem uma característica específica, algo que a gente precisa focar mais do que as outras. Tem outra criança, por exemplo, que precisa mais de controle de tronco para se manter sentadinha na cadeira de rodas. Já não tem prognóstico de marcha para andar. Mas a gente precisa trabalhar a coluna para preservar a integridade da coluna, para que ela consiga manter uma postura melhor na cadeira e que se torne funcional para mexer com os bracinhos e para exercer alguma tarefa com os bracinhos. Então, tudo isso, a piscina, a gente trabalha de uma forma que no solo a gente talvez só consiga mais para frente um pouquinho, entendeu? Não que o solo seja desnecessário, que é o solo. Fazer o tratamento de consultório, que aí a gente vai conseguir melhorar o controle de tronco também, ajudar nas atividades de vida diária. O TO o terapeuta ocupacional entra nessa parte de acessibilidade, de adaptar a criança para as tarefas do dia a dia. E a fono é porque algumas crianças têm distúrbio de fala, distúrbio de movimento da boca, então, além de problemas com deglutição. Então, sempre a gente tem que ter em mente que uma criança dessa vai ser atendida por vários profissionais, é uma equipe. E ela sempre tem que se manter no tratamento. A gente tem paciente com paralisia cerebral, adulto já, que se mantém no tratamento para ter qualidade de vida. Porque quando para o tratamento, é como eu disse, ele regride, ele volta a ter aquelas características iniciais, entendeu? Então, o tratamento, pelo que se percebe, ele é feito a vida toda? De preferência. É uma pessoa que sempre vai ter que estar em contato com o fisioterapeuta. Assim, chega um ponto que alguns profissionais vão saindo, os objetivos vão mudando. Mas, para se fazer a manutenção daquilo que a gente conseguiu, é preciso estar em tratamento. Seja, por exemplo, ficou adulto, ficou funcional, uma pessoa com intelecto preservado, com membros inferiores acometidos. Aí tem que... Só terminar. Aí tem que manter aquilo que conseguiu, nem que seja com terapias alternativas, terapias em grupo, o grupo da piscina, por exemplo. Então, só para fazer a manutenção. A participação, por exemplo, da família, ela é importante, porque eu imagino que grande parte do tratamento não se resume apenas ao consultório, vocês também tem que continuar dentro de casa. E as famílias têm essa consciência de que elas também participam do tratamento do filho? A grande maioria dos familiares, aos poucos, vão se adaptando a como é a realidade da criança, e eu acabo dizendo que as mães se tornam os terapeutas de casa. Até porque necessita, Marcos. Vamos entender que, por exemplo, eu atendo a criança 1 hora por dia. O dia tem 24 horas. Então, a adaptação dela é maior em casa. Muitas vezes o atendimento pode ser em casa e o atendimento não é em casa. Então, assim, a adaptação do dia a dia da criança, quem tem o contato, geralmente a mãe, é o familiar. Então, ele é quem tem que estar nesse tratamento massivo diariamente. É como é que se diz? É complicado lidar com... É fácil e é complicado ao mesmo tempo lidar com uma criança dessa forma, porque é maçante, é desgastante para o familiar. Então, porque a criança de início é uma criança dependente do familiar, né? Da mãe, do pai. Então, é um pouco desgastante para o familiar. E vale até a questão também do acompanhamento psicológico para fazer a adaptação, porque nem todo mundo tem o entendimento de que a criança necessita de cuidados especiais. Então, assim, a mãe, o cuidador também se desgasta, entendeu? Então, às vezes, é até importante ter esse acompanhamento para poder conviver melhor com a criança e saber como lidar. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, o nome dela é Francisca. Ela disse que o filho dela tem paralisia cerebral e tudo que ele encontra, brinquedo, por exemplo, ele coloca na boca. Ela quer saber se a fisioterapia pode ajudar nesse sentido. A respeito de evitar ele colocar os brinquedos, assim, é uma questão de controle. Você tem que treinar em casa a criança não colocar o brinquedo na boca. Agora, assim, depende do nível de acometimento intelectual dele. Às vezes ele não vai conseguir entender que aquilo ali não pode ir na boca.
Eu não posso dizer especificamente porque eu não conheço como é o caso dessa criança. Mas se ela não tem um intelecto preservado o suficiente para entender que não pode colocar o brinquedo na boca, é um trabalho que vai ter que ser diário. Não pode, não pode, não pode. E se mesmo assim ela não conseguir entender, vai ter que ser algo que vai ter que ser controlado manualmente mesmo. A fisioterapia ajuda no que diz respeito ao controle voluntário do movimento, mas aí depende muito do intelecto. Nosso ouvinte Francisco quer saber se pode começar o tratamento numa adolescente de 10 anos de idade. Começar o tratamento, pronto. O ideal seria ter começado mais cedo, porque quanto mais cedo começar, menos comprometimento articular a gente tem. As crianças que têm deve, na realidade, começar. Porque mas talvez não ajude como ajudaria se começasse. Se tivesse começado antes. Porque o que é que a gente chama de comprometimento articular são as contraturas. A criança com paralisia cerebral ela precisa estar em constante mobilização para evitar que as articulações fiquem durinhas. Então, muitas crianças ficam com o pezinho torto, o pezinho congelado, tornozelo. Então, a fisioterapia ajuda nisso aí, para evitar que isso aconteça. Porque quando fica paradinho, dói. Entendeu? Então, assim, provavelmente ela já tem alguma contratura do tipo. Então, o ideal seria começar o mais rápido possível. Ok, 8 horas 2 minutos, nós conversamos hoje aqui no quadro Check-up no Rádio com a doutora Júlia Guerra, fisioterapeuta da Clínica Center Físio, que você pode inclusive, lá você conta com fisioterapia, hidroterapia, hidroginástica, nutrição, psicologia, pilates em solo, acupuntura, na rua Maria de Fátima Gomes, bairro Penedo, Caicó, ali bem ao lado de onde funcionava o bode assado. O antigo bode assado. O antigo bode assado. Vocês estão passando por reformas, inclusive, né, para melhorar o atendimento mais ainda, né? Com certeza. Telefone 3417-3668, 99811-2422. Se quer seguir a Clínica Center Físio no Instagram, Clínica Center Físio, aliás, Clínica Center _Físio. Doutora Júlia, obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Obrigada, Marcos. E quem quiser fazer uma visita para conhecer as instalações da clínica, todo dia pela manhã a gente está atendendo o meu enfoque principal lá, além de saúde da mulher, com criança também. Então, quem quiser fazer uma visita só para conhecer, fica à vontade. Aí vai estar em reforma, né? Mas é bom que já vê a reforma é também. É bom que já vê também as mudanças, né? Obrigada, Marcos.